Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a avaliação da flexibilidade, vou fazer uma breve introdução, né, tentando complementar o que o professor o Ricardo vai falar, e depois eu entro nas recomendações e estratégias de avaliação, né? Então, aqui está o nosso cronograma dessa aula, né, definição de termos-chave relacionada à flexibilidade, diretrizes, teorias e teóricas e práticas para a realização dos testes de flexibilidade e interpretação das avaliações de flexibilidade. Tá? Bom, então, inicialmente é importante saber o que é flexibilidade, né, para poder, então, a gente conseguir pensar sobre tanto as recomendações como as formas de avaliá-la. Então, basicamente, né, segundo Hayward, de 2001, a flexibilidade é a capacidade da articulação ou séries articulares se moverem ao longo de uma determinada amplitude de movimento completa. Então, essa capacidade de ser realizado esse movimento, né, de realizar esse movimento ao longo de uma amplitude completa, ela é caracterizada como flexibilidade. E ainda a gente define ela como estática, né, que no caso seria a medida de amplitude do movimento total na articulação, onde você limita-se pela estabilidade da unidade musculoesquelética, sem que haja a realização do movimento, né, de forma forçada. Então, você executa o movimento buscando avaliar a flexibilidade, né, no caso do tronco, de um dos membros inferiores, você movimenta o membro e fica com ele estável, né, para poder, então, identificar o mesmo treinar a flexibilidade estática. Fica mais fácil entender quando a gente faz a comparação com o dinâmico. Vou falar mais para vocês mais à frente. No caso, a amplitude do movimento, que é uma outra característica, ela é específica para articulação e depende de fatores morfológicos. Então, nem todo mundo tem a mesma capacidade articular de movimento, né? A geometria e a cápsula articular, por exemplo, elas podem estar impactando ligamentos e tendões, né? E até mesmo músculos que envolvem as articulações, elas podem impactar na capacidade do sujeito movimentar determinada articulação. Então, essa característica de amplitude do movimento, ela é, de uma certa forma, limitada por fatores que são muitas vezes morfológicos. Então, movimentação ativa do braço, a gente tem aqui as possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui, se você tiver uma limitação acromoclavicular, você pode não conseguir realizar o movimento, principalmente esse de levantamento do braço de forma lateral, né? Isso ser um fator que independe da estrutura muscular específica, mas sim de uma situação osteoarticular. É importante dizer que dentro da nossa área a gente negligencia muito, né, a prática, né, do treino para desenvolvimento da flexibilidade, né, e apesar de ela ser um importante componente da saúde. E para que a gente tenha uma independência, né, é mencionado em todas as recomendações a importância de ter um nível
mínimo de flexibilidade para manter as atividades da vida diária. Então, alguns fatores que limitam, né, como eu falei para vocês, né, tem alguns fatores que são até de genéticos, né, mas além deles tem os mecânicos, tem pessoas que têm, por ter hipertrofia exacerbada ou obesidade, não conseguem ter uma boa flexibilidade. Idade, gênero, até mesmo a inatividade física são fatores que são relacionados que limitam a flexibilidade, né? As indicações de alongamento, elas são um pouco controversas ainda, né? Na literatura tem sido discutido ainda bastante isso, inclusive na aula que o professor Leônidas trouxe, a gente viu, né, algumas coisas relacionadas à relação disso com a hipertrofia, porém, ainda isso não é um consenso, né? Aí tem, né, prevenir lesões, né, previne dor muscular de início tardio, né, aumenta a performance, diminui a performance, então são todas ainda questões que não estão totalmente elucidados, apesar de, ainda assim, a gente manter as recomendações. Né, aqui, vocês, quem já leu, né, a recomendação, a última recomendação, se não me engano, essa aqui é de 2011, né, ela traz algumas orientações, como, por exemplo, né, a necessidade de você fazer aquecimento geral antes do exercício de alongamento. Além disso, alongar os principais grupamentos musculares, né, os maiores, né, especificamente, além dos seus antagonistas, e minimizar o movimento de outras partes do corpo, né? Então, quer dizer, você vai focar nesses grandes grupamentos musculares. Ainda a gente tem que manter o tempo e a intensidade determinada em cada movimento. Então, o tempo de realização do alongamento, ele é importante, e a intensidade no qual você realiza ele também é importante, tá? Então, e aí existem algumas divergências, mas, de fato, o tempo de pelo menos de 15 a 30 segundos ele é indicado, né, para você fazer, e a intensidade que seja, ela tem que atender no mínimo uma sensação de leve desconforto na posição que foi da posição final. Quando for realizar treinamento que envolve força, isso aqui já é uma recomendação, potência, eles sugerem realizar após os mesmos, porque existem alguns trabalhos que sugerem redução do desempenho, né? Se for necessário ou preferir, em vez de fazer o alongamento estático, fazer o alongamento balístico. Então, aqui eu vou falar agora melhor sobre os diferentes tipos de alongamento, né? Eu falei o passivo estático inicialmente, o ativo, né, o conhecido como autoalongamento, o balístico, que seria o dinâmico, e a facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Então, são essas diferentes possibilidades que existem para a realização de alongamento. Então, o passivo estático, ele é o clássico, né, onde você vai na amplitude do movimento, né, permitida, né, tanto pelo sujeito, né, no caso, geralmente é o que vai limitar inicialmente o movimento, né, ou até próximo da capacidade do sujeito, e você mantém naquela posição o tempo pré-determinado, né, então, se for 15 segundos, 30 segundos, então, né, e aí a posição que você vai manter é justamente a que vai determinar a intensidade. Então, se você quer fazer um exercício de intensidade, né, existem até escalas de determinação da intensidade do alongamento, tá? Mas, basicamente, que obedecendo a mesma lógica da escala de percepção subjetiva do esforço. Isso pode ser feito também de forma passiva, né?
quer dizer, não existe uma pessoa, aliás, informativa, não existe uma pessoa empurrando aqui, mas assim a própria pessoa está determinando o ponto onde ela vai, até onde ela vai ir e segurando aquela posição. Aqui a gente tem, então, o balístico, tá? Então, o balístico, ele é basicamente um movimento de alongamento com movimento, e temos a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que ela envolve movimentos de alongamento e contração, e no relaxamento onde o aluno faz o relaxamento, ele para de contrair, o profissional, ele faz novamente mais uma extensão, né, daquela musculatura. Então, esse processo, né, ele faz com que exista um ganho de amplitude do movimento. Então, essa técnica, né, ela considera contração, relaxamento e contração agonista, né? Então, essas etapas, elas proporcionam justamente esse ganho, né? A gente tem, para entender melhor isso, acho que o professor Ricardo já fez alguns comentários com vocês, né? Vai passar para vocês algumas informações a respeito desse processo, né, do FNP. Mas só fazendo algumas pequenas considerações extras, né? O comprimento e a tensão do músculo, né, e tendões são continuamente monitorados por receptores sensitivos, né, localizados dentro do músculo, chamado proprioceptores, tá? Então, esses sensores, né, então, eles fazem o que a gente chama de inibição autogênica, né? Então, por exemplo, no caso, o órgão tendinoso de Golgi, os órgãos tendinosos de Golgi são esses mecanorreceptores localizados nas junções miotendíneas, eles são sensíveis ao aumento da tensão do músculo, né? E no tendão. Então, se existe um alongamento, então há um aumento da tensão. Então, se a tensão é mantida ou por contração ou por alongamento, né, os órgãos tendinosos de Golgi são ativados, né, promovendo, então, um relaxamento do músculo, facilitando o seu alongamento. Então, esse processo, que é a inibição autogênica, ele que é o que justifica, né, no caso, o ganho de flexibilidade, de alongamento, né, e flexibilidade nesse processo quando esse processo é realizado. Agora, entrando mais especificamente nas recomendações, né, então, a frequência semanal indicada é que se realize, né, pelo menos 2 vezes na semana, a 3 vezes, né, preferencialmente diários, né, quando possível, com intensidade de um ponto onde exista uma leve rigidez ou desconforto. Então, eu mencionei anteriormente de desconforto, mas a ideia de ter a rigidez, né, estabelecida também, ela é um ponto de referência. E o tipo, né, alongamento passivo ou estático para os principais agrupamentos musculares, e considerar os alongamentos ativos, que seriam o balístico ou FNP, em condições de populações específicas ou em condições populações específicas. Então, no caso, se você tem alguma demanda específica, né, uma necessidade específica, ou seja, por uma condição de pouquíssima flexibilidade, ou uma necessidade de interesse, né, para ganhar uma flexibilidade maior em função de alguma atividade, também ela é indicada nessas outras modalidades. O tempo, então, ele varia, né, entre 10 e 30 segundos. Para idosos é sugerido um tempo maior,
né? E para o FNP, é de 3 a 6 segundos em contração, entre 20% e 75% da carga voluntária, máxima voluntária, seguido de 10 a 30 segundos de alongamento passivo. Então, essa de 20% a 75% da contração voluntária máxima, né, máxima voluntária, no caso, é subjetivo, né? Então, o aluno que vai determinar, ele vai, geralmente se orienta o aluno a realizar uma contração o máximo que ele conseguir, porque geralmente é difícil, né, fazer o máximo de verdade nessa condição, então acaba caindo aí nessa variação aí de 20 a 75. E aí o volume, né, entre aproximadamente 60 segundos por agrupamento muscular, né, então a necessidade de você fazer, então, em torno de 3 séries, se você pensar em 30 segundos cada série, então é o que é recomendado, né. E as condições, né, a condição é após leve aquecimento, né, se tornando o treino de flexibilidade mais efetivo, mais eficaz para a promoção de alongamento, tá? Então, a promoção da flexibilidade. Então, basicamente, seria isso, né? Então, existem algumas coisas, né? Alongar antes de nadar, alongar antes de treinar, alongar algumas coisas assim que são contraindicados, no sentido de prejudicar o desempenho, mas como eu falei a vocês, isso ainda é bastante controverso e muito pouco estabelecido ainda. Então, o que se tem ainda nas recomendações é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, e para avaliar, né, a flexibilidade, como que a gente pode fazer? Existem alguns métodos que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro deles é utilizando o goniômetro ou a goniometria, tá, que é esse aparelhinho que está aí. Tá? Ele é tipo, ele é um aparelho que mede angulatura, tá? Então, nessa região aqui a gente consegue identificar os graus, né, de ângulo, né, da articulação, e basicamente a gente posiciona ele, né, o goniômetro com essa parte central aqui, alinhado com o centro da articulação. As hastes, elas são orientadas na mesma, percebam que ela tem a mesma centralidade, né, do membro, e acompanhando, né, o alinhamento do membro, tá? E, então, com isso, você pede para fazer o movimento, né, o movimento da articulação, até o ponto máximo, né, de maior amplitude possível, e aí com isso você consegue então identificar, né, os graus, né, de angulatura daquela articulação, daquele grupamento muscular e articulação. Então, aqui tem nos slides tem mais, né, que eu só deixei um para vocês na aula aqui, mas para a gente entender, né, a articulação, né, a posição corporal, como fazer a avaliação, né, o eixo de rotação, o braço estacionário, o braço em movimento, a estabilização, aí as considerações finais. Então, cada um deles aqui, então, né, você vai avaliando aqui as articulações, né, aqui, por exemplo, só falando do ombro, né, e você consegue identificar exatamente o procedimento que você vai utilizar para realizar aquilo, né. O cotovelo, a flexão, né, tem que ser realizado supinado, né, então o eixo de rotação é o epicôndilo lateral do húmero, a posição do goniômetro, né, linha média lateral do húmero e, né, no braço que vai se movimentar na linha média lateral da cabeça do rádio e do processo estiloide, né, e
aí com a estabilização, extremidade distal do húmero, né, que vai estar estável, e as considerações finais, o braço perto do corpo, uma almofada é colocada sobre a extremidade distal do húmero, antebraço totalmente supinado. Então, é com essas orientações aqui que a gente consegue, então, realizar todos os procedimentos dessa avaliação de goniometria. E tem, né, aqui, como eu disse a vocês, essa tabela aqui, ela é mais ampla, eu só deixei aqui essa parte, mas depois eu libero para vocês os slides com todo esse material, com todas as observações. O teste sentar alcançar é um teste clássico, ele utiliza esse instrumento, que é o banco de Wells, que tem essas medidas aí. Notem que ele começa aqui no ponto zero aqui, né, dos pés, ele encosta o pé aqui, seria 23 ou 26, de acordo com, isso muda um pouquinho aqui, né, e aí acaba refletindo nesse ponto, tá? Basicamente, orienta o sujeito a sentar, né, no chão, com as pernas juntas, né, os joelhos estendidos, e as plantas dos pés colocadas na borda da caixa, instruindo o indivíduo a alcançar lentamente, avançar lentamente à frente, né, o mais distante possível, ao longo do topo da caixa, com as duas mãos paralelas, mantendo a posição em 2 segundos, pelo menos, né, então tem que, não pode fazer o movimento balístico, no caso, né. O avaliado não deve flexionar o joelho, deve evitar inclinar-se com uma das mãos em desproporção com a outra, então as mãos têm que avançar juntas, e o score é o ponto mais distante da caixa, né, que o indivíduo consegue tocar, respeitando o procedimento descrito anteriormente, ou seja, 2 segundos de estabilização naquela posição. Então, aqui um exemplo, né, da realização. Geralmente o profissional, ele apoia aqui justamente para evitar o movimento, os pés totalmente encostados, calcanhar encostado, e vocês observem que as duas mãos estão sobrepostas para evitar que uma mão vá mais do que a outra, tá? E o sujeito vai e segura. Então, quando ele chegou na posição ali, então, 2 segundinhos, e ele retorna. Então, avaliando a flexibilidade de toda a cadeia posterior, né, do corpo. Aqui tem uma tabela de classificação, é um percentílico, tem por idade, né, e a classificação. Aqui tem também dividido por homens e mulheres, tá? Então, é uma forma de você saber, né, se, por exemplo, se ele está acima da média, aqui, ó, um homem que consegue alcançar 28 ou 31, né, com 20 a 29 anos, uma mulher com até 31, então quer dizer que eles estão na média, né? Então, aqui você tem a média, então pode dividir acima da média, abaixo da média, nos 10% mais altos, 10% mais baixo, e assim, como a gente já viu nas outras tabelas de classificação, a gente consegue identificar o percentil onde que o meu aluno se encontra. Tenho essa versão adaptada, né, que ela é proposta pela Hickley Jones, onde ela faz a proposição que o sujeito se apoia na cadeira e na ponta da cadeira, e com o movimento dos 2 braços tente alcançar a ponta dos pés. Não alcançando a ponta dos pés, esse valor fica negativo, e passando ele fica positivo. Então você avalia justamente essa distância da ponta dos pés. Pé de apoio, né, totalmente apoiado no chão, outra perna estendida, que não pode estar flexionada, essa parte do joelho, tá? Calcanhar apoiado, e vai até onde consegue, tá? Então, pode fazer um treino prévio 2 vezes, né, 2 tentativas por membro que ele vai realizar,
também registra o melhor score, né, expirando ao realizar o movimento. Então, você já traz, né, já passa essa orientação. Aqui tem, né, a tabela de classificação. Percebo que tem valores negativos aqui, né, ó, até quase 40% para baixo aqui tem valores negativos na maioria das idades, e com idosos acima de 85 anos, vocês veem que é esperado que eles não alcancem a ponta dos pés em até 70% das pessoas não alcancem a ponta dos pés. Então, é uma coisa que é já adaptado justamente, né, tanto para homens, aqui o das mulheres, tá? E também temos, por último, a última que eu vou mostrar para vocês é o FlexiTest. É um teste bastante conhecido, tá? Ele tem aqui um artigo que fala mais especificamente dele. Eu vou colocar para vocês esse artigo lá no SIGA, tá? Ele basicamente é um teste que avalia a mobilidade passiva máxima, né, de 20 movimentos articulares corporais, englobando articulações do tornozelo, joelho, quadril, tronco, punho, cotovelo e ombro, tá? Ele engloba 8 movimentos de membros inferiores, 3 de tronco e o restante para membros superiores, né? E a numeração dos movimentos é feita em um sentido distal e proximal, tá? Então, aqui tem as imagens, né, as ilustrações, onde a gente usa, por exemplo, o movimento 1, flexão do quadril. Então, na flexão do quadril, você enxerga que, por exemplo, se a pessoa não conseguir fazer a flexão em zero, né, então ela não consegue tirar fazer a flexão mínima do quadril, então ela tira zero. Aí, se ela consegue fazer algo que se parece com esse movimento aqui, você vai dar uma nota 1, esse movimento a nota 2, esse você vê que aqui já quase encostando, né, já encosta totalmente no tronco, então ela tem uma proximidade bem ampla do chão, né, quase, e aqui já quase tocando no chão, é uma posição bastante avantajada. E aqui você vê, então, que tem, né, a mesma lógica para todos os outros movimentos, todos os 20 movimentos. Aqui, né, 0, né, mal consegue levantar, e aqui no último, né, ultrapassando, ó, fazendo quase um ângulo aqui de 90 graus. Então, você vai avaliando, você usa essas imagens aqui, e você vai monitorando a flexibilidade do seu aluno para esses movimentos, tá? Aqui você precisando dar um auxílio, e por aí vai até os demais, né, os demais movimentos. Aqui vocês veem, então, que a gente tem flexão de tronco, né, flexão lateral de tronco, extensão e abdução de ombro, abdução posterior a partir da abdução de 180 graus do ombro, né, então aqui vocês vão observando, ó, e vão dando nota para cada um dos movimentos, tá? Essa é uma prática interessante de fazer para a gente ir treinando, né, esse feeling, esse visual. Né, a partir da realização de todos os movimentos, os 20, você vai fazer uma classificação do indivíduo. E aqui você enxerga que tem a classificação da pontuação, e aí aqui você tem o que significa, né? Ó, muito baixo de flexibilidade, nível baixo, nível médio negativo, nível médio positivo, nível alto de flexibilidade, nível muito alto. Aqui, então, quem quiser mais informações, consegue acessando nesse link aqui, tem um mapa completo do FlexiTest para vocês imprimirem e tudo mais. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.